Bom dia, boa tarde. Hoje vamos começar o segundo bimestre, conteúdo da primeira semana do ensino presencial. Olá, aluno, olá, aluna, que bom estarmos juntos novamente. Neste material, todas as atividades foram pensadas especialmente para que possa ampliar sua capacidade de leitura e de escrita. Aproveite para rever conceitos já estudados e se aprimorar de outros. Bom estudo! No material do primeiro bimestre, lemos um conto bem tradicional, de autoria de uma das duplas de escritores de histórias infantis mais importantes de todos os tempos, os irmãos Grimm. Conhecemos ainda um outro conto que trazia a história do menino Felipe, inventor de muitas mentiras. Agora, prepare-se para deliciar-se com o conto As Pérolas, do nosso grande contista, cronista e poeta Carlos Drummond de Andrade. As Pérolas. Dentro do pacote de açúcar, Renata encontrou uma pérola. A pérola era evidentemente para Renata, que sempre desejou possuir um colar de pérolas, mas sua profissão de doceira não dava para isto. Imagine que fez Renata após ter encontrado a pérola dentro do pacote de açúcar. Agora vou esperar que cheguem as outras pérolas, disse Renata confiante, e ativou a fabricação de doces para esvaziar mais pacotes de açúcar. Os clientes queixavam-se de que os doces de Renata estavam demasiado doces e muitos devolviam as encomendas. Por que não aparecia outra pérola? Renata deixou de ser doceira qualificada e ultimamente só fazia arroz doce. Envelheceu. A menina que provou o arroz doce aquele dia quase ia quebrando um dente ao mastigar um pedaço encaroçado. O caroço era uma pérola. A mãe não quis devolvê-la a Renata e disse: quem sabe se não aparecerão outras, e eu farei com elas um colar de pérolas. Vou encomendar arroz doce toda semana. Carlos Drummond de Andrade. Drummond nasceu em 1902 em Itabira, Minas Gerais. Em 1934, transferiu-se definitivamente para o Rio de Janeiro, onde viveu a maior parte do tempo em um discreto apartamento em Copacabana. Aqui eu trouxe para vocês a entrada de Itabira. Bem-vindo a Itabira. Temos essa estátua enorme lá em Itabira, homenageando Drummond, e pela cidade, mais de 40 placas com os poemas dele. Aqui tem o José. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta? E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio a utopia e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? Enfim, temos essas placas espalhadas pela cidade, homenageando o Drummond, que foi um dos maiores itabiranos conhecidos. Ele é conhecido internacionalmente, tem livros publicados em outros idiomas, então ele é um dos mais importantes itabiranos, por isso ele é tão homenageado. Aqui é uma estátua de Drummond com um livro, escrevendo um de seus livros lá em Itabira. Vocês podem ver ao fundo aqui uma montanha toda cortada. Essa aqui é a Vale do Rio Doce, que explora minério de ferro. Então, Minas Gerais, o nome já diz, tem muitas minas, minas de minério de ferro, minas de diamante, minas de esmeralda, minas de ouro, ou pelo menos tinha tudo isso. E aqui ainda tem minério de ferro. Essa cor escura da montanha aqui, por dentro da montanha, é minério de ferro, que eles tiram
Limpam a terra, separam a terra do minério de ferro e exportam. Sai todo dia um trem de Itabira com minério de ferro. Aqui é o Memorial Carlos Drummond de Andrade. Temos aqui também uma placa com poema dele, Confidência do Itabirano, e esse memorial. Aqui temos objetos pessoais, rascunhos, outras homenagens feitas a Drummond, de outros artistas, enfim, tudo que tem a ver com Drummond fica aqui. Aqui é a nossa querida Copacabana, a praia mais famosa do Brasil, que também homenageia Carlos Drummond de Andrade. Não poderia ser diferente, visto que ele morou até o fim dos seus dias aqui em Copacabana. Aqui acontece, infelizmente, que os vândalos retiram o óculos dessa estátua para vender. E a prefeitura coloca de novo. E aí a gente tem até uma campanha, não roubem meus óculos, leiam meus livros, porque ele tem uma obra vasta para ser lida, de contos, crônicas e poemas, e os vândalos vão lá e tiram o óculos de Drummond. Continuando a nossa apostila, temos aqui as perguntas. Quem é o protagonista do conto As Pérolas? Qual o foco narrativo da história? Retire do texto um trecho que comprove a sua resposta. Em uma narrativa, pode-se identificar momentos importantes, a situação inicial, a complicação, o clímax e o desfecho. De acordo com o que você leu, responda. Qual é a situação inicial do conto? 4. Como as falas são marcadas dentro do texto? 5. Transcreva do conto o trecho que podemos considerar como sendo o clímax. 6. Transcreva do primeiro parágrafo um termo que indique tempo. 7. Qual o sentido da palavra qualificada? 8. No trecho, a mãe não quis devolvê-la a Renata, a quem se refere o pronome em destaque. As respostas estão no final da apostila, mas o que eu gostaria de chamar a atenção é para foco narrativo. A gente pode ter o narrador observador e o narrador personagem. O narrador observador, ele vai falar em terceira pessoa, os verbos estarão em terceira pessoa, e o narrador personagem, ele também participa da história, então os verbos vão estar em primeira pessoa. Ele está contando uma história que ele participou também. Situação inicial, complicação, clímax e desfecho. O que a gente tem para falar sobre isso? Situação inicial, claro, é o início da história, né? Complicação, clímax seria o momento mais importante da história, o momento mais tenso da história. Depois do clímax vem o desfecho, que é o final da história. Como que as falas são marcadas? Tem algum símbolo para marcar fala das pessoas? Vocês vão olhar isso no texto. Aqui está pedindo clímax. Aí vocês vão procurar uma palavrinha. Qual o sentido da palavra qualificada? Qualificada é um adjetivo, né? Uma doceira qualificada. Vocês vão pensar um outro adjetivo para doceira. Doceira qualificada, doceira. Que outro adjetivo a gente poderia colocar no lugar de qualificada? E no trecho, a mãe não quis devolvê-la a Renata. Não quis devolver o que a Renata? Esse lá está substituindo alguma coisa que a mãe da criança não quis devolver. O que é? Vocês vão colocar aqui. Aqui eu coloquei no quadro frases intercaladas ou parentéticas. É só uma explicação para a gente enriquecer a nossa leitura. No entanto, o menino, que não sei como insiste em não morrer em mim, às vezes segreda-me baixinho. Titio, quem sabe? Se lermos o texto eliminando o que está entre parênteses, sentimos a ideia inteira, sem cortes. A frase que está entre parênteses corta o raciocínio e introduz ideias diferentes. É a frase intercalada ou parentética. Essa imagem acima é do conteúdo que foi escrito no quadro, deve ser copiado no caderno, tá bom? Gostaria que vocês copiassem no caderno. Características do conto, bem resumidamente. É uma história curta, com poucos personagens, a ação limitada a poucos lugares,
o tempo limitado a um momento significativo da vida do personagem principal. Aqui um pouco de gramática para a gente começar o nosso segundo bimestre. Substantivo. Observe as palavras destacadas. Napoleão era um sapo que vivia achando. Mimi gastou o dinheiro todo no cabeleireiro. As palavras Napoleão, sapo, Mimi, dinheiro e cabeleireiro estão dando nome a seres. São substantivos. Substantivos são palavras que dão nome aos seres em geral. As palavras que indicam ações, qualidades e sentimentos dos seres também são substantivos. Veja os exemplos. A insistente reclamação de Mimi levou Napoleão à televisão. A reclamação indica uma ação de Mimi, mas é um substantivo. A reclamação. Se eu coloco o artigo na frente, eu tenho um substantivo. Mas a reclamação indica uma ação, tá certo? Então, a gente tem que entender que é substantivo, mas indica uma ação. Grande era a infelicidade de Napoleão após o anúncio na TV. Infelicidade indica um sentimento de Napoleão, mas aqui é um substantivo. A infelicidade, eu coloco o artigo na frente, eu tenho um substantivo. Elogiou a beleza da jovem. Beleza indica uma qualidade da jovem, mas é um substantivo, porque eu coloco o artigo na frente. A beleza, não é jovem bela, é a beleza da jovem. Então, beleza aí é substantivo. E assim, nós encerramos a nossa primeira semana de ensino presencial. Espero que vocês consigam acompanhar. Copiem todas essas informações no caderno e até semana que vem. Um abraço e cuidem-se.